Olá, boa tarde, ou boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Uau, a reflexão de hoje, a reflexão que eu quero trazer hoje é sobre dois versículos que se encontram no livro do Apocalipse, no capítulo 16, que são os versículos 8 e 9, respectivamente. No versículo, o capítulo 16 do Apocalipse fala sobre o flagelo derramado sobre a humanidade durante o período narrado no Apocalipse. O versículo 8 fala que o anjo derramou este flagelo sobre o sol e foi permitido ao sol queimar os homens. No versículo 9 continua: foi permitido ao sol queimar os homens, e estes, ao serem queimados pelo sol, ao sentirem tamanho calor, a serem afligidos por esse calor, blasfemavam contra Deus, amaldiçoavam contra Deus, resmungavam contra Deus, reclamavam contra Deus e não se arrependiam dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas de caráter, das suas, dos seus defeitos, dos seus problemas. Não é bem essa palavra que eu quero encontrar, mas eu acho que seria mais não se arrependiam. Não se arrependiam dos seus pecados. Ponto. A Bíblia é clara. Acho que pecado resume tudo. E recusavam-se a dar glória a Deus, ou seja, recusavam-se a reconhecer a grandeza de Deus, a presença de Deus, a autoridade de Deus, a majestade de Deus. O Apocalipse fala disso. Mas a reflexão que eu quero trazer nesse dia é trazendo essa passagem que fala sobre esse flagelo apocalíptico narrado no capítulo 16, versículo 9, e trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida. E veja bem, nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, dias cinzentos e negros até. E tem sido permitido a vida nos afligir, nos queimar, nos provar terrivelmente. Mas o problema não é passar pela dificuldade, o problema não é encontrar essa dificuldade, essa luta, essa angústia, essa tribulação, essa chama ardente de perseguição. Não é enfrentar as enfermidades, não é enfrentar as cobranças, não é enfrentar o desemprego, não é enfrentar nada disso que se levanta contra nós nesses últimos dias. O problema é que as pessoas continuam cometendo os mesmos erros que cometiam no Antigo Testamento. Cometendo os mesmos erros que cometiam os fariseus durante as pregações de Jesus Cristo. E cometem hoje os mesmos erros que serão cometidos no período do Apocalipse. Se recusam a reconhecer as próprias falhas. Nós nos recusamos a reconhecer as nossas falhas, nós nos recusamos a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Trocando miúdos. Nós nos recusamos a reconhecer que somos mesquinhos. Nós nos recusamos a reconhecer que mentimos. Ah, mas eu sou santo, eu não minto. Mente. Se você falar isso, você já está mentindo para você mesmo. Muitas vezes você mente até em pensamento. Você pode não abrir a sua boca e proferir mentiras como o céu é vermelho, ou a água é vinho, ou eu não faço isso, ou eu não faço aquilo. Mas a partir do momento que você gera conceitos sobre aquilo que você não sabe, e não é aquilo a realidade, você está mentindo. E muitas vezes, para se auto-justificar de um erro que eu cometo, ou que você comete, que nós cometemos como indivíduo, ou como sociedade, ou como ser humano apenas,
nós mentimos para nós mesmos. Nós somos especialistas em mentir para nós mesmos. E isso faz com que nós não reconheçamos as nossas falhas e os nossos erros, a nossa necessidade de uma intervenção divina nas nossas vidas. E recusam-se a dar glória a Deus. Nós temos hoje, nessa sociedade que vivemos, visto cada vez mais uma dificuldade tremenda em reconhecer a autoridade de Deus. Não são poucos os cultos nos quais eu vou, e eu já vi a palavra rema, determine. Eu não vou vincular a palavra rema, vincular nada. Eu vou simplesmente falar aquilo que eu vejo. Determine o teu milagre, tome posse do teu milagre, marche, conquiste. E não é por aí. Não é por aí. Se o Espírito Santo de Deus fala para você marchar, é uma coisa. Mas determinar a tua vitória, quem determina é Deus. Não somos nós que determinamos. Nós marchamos. O povo de Israel precisou marchar, atravessar o mar, atravessar o Rio Jordão, toda vez que lhe foi imposto esse desafio, mas a palavra foi marche, a palavra não foi determine. Quando Moisés abre o mar vermelho, o que Deus manda ele fazer, Deus não fala assim, determine que o mar se abra para que isso aconteça. Não, o que Deus fala para ele é, toma o que tem nas mãos, entendeu? Toma o que tem nas mãos e verás o milagre acontecer. Entendeu? Por exemplo, o que Deus fala é o seguinte, Moisés fala, olha o quadro, o exército de Faraó vem para matar, atrocidar, acabar com o povo de Israel que acabaram de sair do Egito. Diante do mar, com o exército atrás, Moisés clama a Deus, Senhor, pede socorro, pelo amor de Deus, Senhor, Senhor, pelo teu amor. E Deus responde a Moisés da seguinte forma, por que clamas a mim, Moisés? Toma o que tem nas mãos e toca nas águas. Ele não foi determinar. O que Deus exigiu dele foi, toma uma atitude. Caramba, Moisés. Você viu as coisas que eu fiz para tirar esse povo. Você acha que eu vou deixá-los aqui? Toma aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, um símbolo de autoridade, e toma uma posição. Toma uma atitude. E quando Moisés toca nas águas, diz a palavra de Deus que um vento impetuoso soprou a noite toda e o mar se abriu. Não diz que tocou nas águas e uma explosão aconteceu e o mar se abriu e imediatamente eles passaram a seco. Não, diz que o vento impetuoso soprou a noite inteira. Isso significa, tomando para nossas vidas, que nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma posição, mas que o milagre, aquilo que nós necessitamos, vai demandar tempo para acontecer. Não é nenhum estalar de dedo, não é assim. A partir do momento que você tomar uma atitude, o processo vai se desencadear. E aí as coisas vão acontecer. A tua vitória vai chegar, a minha vitória vai chegar. A tua bênção vai chegar, a tua restituição vai chegar, a tua cura, o teu milagre e até, se for o caso, a ressurreição. Ah, mas não vai tirar da sepultura? Não, ressurreição que eu quero dizer é para você deixar essa atitude de morte, essa atitude de derrota, essa atitude pútrida, aonde você já morreu e só não te avisaram. Você está espiritualmente morto, mas não te avisaram. Sabe por que eu te digo isso? Ontem eu postei uma palavra falando sobre tirai a pedra, mas mestre, já fede. Sabe, hoje tem muitas pessoas por aí que já fedem
porque estão mortas espiritualmente, mortas de caráter, mortas de atitude, mortas de disposição para a vida, para com ela mesma, para com o próximo, para com Deus. E tomam essa atitude. É permitido que o calor da vida, o calor do mundo, o fogo do mundo te queime, e ao invés de reconhecer a Deus, ser chamado à realidade e tomar uma atitude assim como Moisés, o que se faz é blasfemar. Eu falo isso porque eu passei por esse processo. Eu passei. As chamas dos meus erros me consumiram de tal forma que eu fiquei cego e não consegui enxergar. Me consumiram de tal forma que a dor que eu sentia era tão atroz que tudo que eu podia fazer era murmurar, reclamar, amaldiçoar, sabe? Amaldiçoar não, que eu nunca fui idiota. Eu nunca tive a ousadia, a audácia de amaldiçoar a Deus. Jamais, 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 nunca. Nunca, mas eu simplesmente não queria saber. Se Deus tem coisa maior para fazer, então que Ele faça e me deixe quieto. Eu vou terminar de... Vou não é amaldiçoar a Deus e morre, como o Jó falou, mas eu vou me amaldiçoar e morrer. Porque era tudo que eu achava que me restava. Mas quando você reconhece a soberania de Deus sobre a tua vida, aí, meu irmão, aí a situação muda. Aí você começa a perceber que Deus te deu algo nas mãos e que Ele não vai te abandonar enquanto você acreditar nisso. E você pode estar no buraco mais fundo que existe. Ele vai lá e te tira de lá e te coloca de pé. A salvação não é sobre jogar uma boia para alguém que está se afogando num mar de lama. Não, é sobre Cristo mergulhar num oceano de merda e lá no fundo, na parte mais densa, mais abissal, aonde o lodo, a lama é mais grudenta, é ele ir lá e tirar você de lá. E não é tirar você de lá porque você está se afogando, é tirar você de lá porque você está morto e apodrecendo naquela situação. Ele te tira de lá, te coloca de volta na superfície, sopra o ar da vida, o fôlego da vida no teu seio, e você passa a ser uma nova criatura novamente. Porque eu estou falando aqui para muitos desviados. Então, meu irmão, chega de reclamar. Não importa se o sol das dificuldades está te queimando, está te afligindo. Levanta-te, levanta-te, tenha disposição, erga a cabeça, respira fundo. Faça como Moisés, tome uma atitude, tome uma posição. Tome uma posição. Assuma que você realmente não é nada. Assim como eu. Você não é nada, você precisa dele. E aí, tudo vai se desencadear na sua vida. As coisas vão entrar no trilho. Aquilo que tiver de ser, será. E você poderá dizer verdadeiramente: eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Ele é presente, eu creio. Pense nisso, creia isso, viva isso, proclame isso. E você viverá isso. Forte abraço. Não desista, meu irmão. Força, fé e foco.